Fala, gente, tudo bem? Nelson Pracial, da Pracial Repasse, Pracial Ofertas, Pracial Eventos, Pracial Franquias, Pracial Representação. E esse vídeo é para falar para vocês sobre o problema que está acontecendo com a gente. Como eu gosto de ser muito transparente nas coisas, Cara, eu gosto muito de trabalhar com a verdade. Então, assim, a gente está... Depois, com essa pandemia tudo aconteceu, não quero usar a pandemia como muleta, como se fala, né? Mas assim, a gente iniciou com um fornecedor. Eu vou contar a história para vocês, que muitas vezes eu faço uma live e a pessoa fica, que história é essa? Quem é esse cara, tal, pá, tá? Então, como eu sou muito transparente, eu estava até há pouco tempo evitando falar sobre, para não causar mais, né? Mas não adianta, a gente tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que vir aqui e falar a verdade. Então, assim, eu gosto muito de falar a verdade, eu sou muito transparente com as coisas, eu me sinto mal, né, e quando eu vi isso acontecer, eu podia, se eu fosse qualquer outra pessoa, eu podia deixar as coisas acontecer e ganhar vantagem com isso. Só que não, eu toquei o foda-se, chutei o balde e falei, não, peraí, tá errado, não quero trabalhar dessa forma, não vou ficar me preocupando, me botando minha cabeça no travesseiro sem dormir por causa disso, de uma coisa que não foi causada por mim. E eu tenho certeza que todos vão entender isso lá no final. Por mais que isso me dure, me cause, me custe e por aí vai. Sempre trabalhei com a verdade, tenho 41 anos de idade e não é hoje que eu vou mudar a minha forma de pensar e de ver as coisas. Até porque tem muita gente que me liga falando um monte de besteira, achando que eu sou o culpado porque eu fiz intermediação desse golpista, né, vamos dizer, porque é uma espécie de golpe, até porque a pessoa já tem processo de estelionato, de golpe, e a gente só foi saber isso depois. Até depois que a gente abriu, muita gente veio falar, já tomei um golpe desse cara, já perdi dinheiro e tal, e tal, e tal. Então, assim, todo mundo está ouvindo alguém falar da Pracial. A Pracial, inclusive, diminuiu muito aqui a aparição nas redes sociais, vendas, essas coisas, porque a gente está dando foco em resolver isso. E assim, todas as pessoas que compraram carro, que os carros estão em atraso, não foram entregues, nem feito o estorno, através desse golpista que a gente comprou os carros, a gente pagou os carros, porque aqui se chama repasse, porque a gente repassa tanto o valor do carro para a pessoa, como repassa o carro para quem comprou, né? Todo mundo é ciente disso, sabe dos riscos. Então, assim, todo mundo está respaldado. Infelizmente, algumas pessoas ficam um pouco mais insatisfeitas porque querem as coisas rápido e não acontece da forma que a gente quer às vezes. E esse respaldo que a gente está dando a gente não teve outra opção, não conseguiu amigavelmente resolver. Eu estive nesse local, que é em Teresina, fiquei lá 60 dias. Vou abrir meu coração para vocês, tá, gente? Quem estiver vendo esse vídeo aqui, estou abrindo meu coração. Porque eu não tenho mais saco para ficar... Não é saco, é ser injustiçado, na verdade, né? As pessoas ficam falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, e não foi causado por mim. Ah, mas você tem responsabilidade. Tenho responsabilidade, a gente tem responsabilidade e a gente está cuidando disso. Só que da forma legal, judicial. Então a gente está cuidando de cada cliente judicialmente, de cada caso judicialmente, tanto que os casos são separados, não são todos juntos. Cada carro tem um caso separado, tem uma história, tem um comprovante, tem uma negociação. E esse golpista, né, que fez isso com a gente, ele começou com a gente um pouco antes da pandemia. E quando ele começou com a gente, estava tudo ok, tudo ótimo, tudo lindo, pagava, entregava, e a gente foi criando vínculo, foi aumentando esse número de vendas. Todo mundo sabe que a gente vende média de 100 a 150 carros por mês. E a gente tem uma média de 100 carros com ele em atraso, tanto entrega como estorno de valor. Então esses 100 carros, assim, é um mês de venda nosso. Menos de um mês. E 30 dias que ele for para entregar, isso virou uma bola de neve. E a gente foi tentando. Quando eu vi, né, que eu acabei despercebendo, falei, deixa o comprador vender. Quando eu vi, falei, opa, peraí, muito carro vendido desse cara aqui, mas tô vendo pouco carro entregue. Eu liguei pro comprador aí, como é que tá aqui? Não, esse aqui não foi. Eu falei, cara, olha o número de carro que não foi entregue. Peraí, posso segurar. Vamos ver o que tá acontecendo. Aí falou, não, vai ser entregue, é porque mudou o sistema aqui do Detran, o sistema que o carro tem que, né, tem que a documentação em dia e tal, a mesma história que até hoje ele conta pra gente e pra quem vai lá tirar satisfação com ele. E logo em seguida veio a pandemia. Aí a história foi, realmente tudo fechou.
A gente ficou monitorando, ficou lá 7 meses, tudo fechado. Então, nesses 7 meses, a gente pensou, cara, o cara veio até agora certo, né? Provavelmente, já aconteceu isso com a gente também, de ficar 100 carros para trás, 100 carros para frente. Depois a gente conseguiu monitorar certinho, porque a gente tem um giro muito alto de valor financeiro. E a gente falou, não pode ficar parado na pandemia, né? Também o cara não pode pagar por isso. E a gente, como ele tinha amizade com os funcionários, amizade com a empresa, a gente continuou trabalhando de uma forma mais lenta. Mas mesmo assim, dessa forma mais lenta, aquele número de carro foi permanecendo. E ele foi liberando, conseguindo liberar com o tempo. Só que ele, na minha conta, ele liberava um e abria outro. Liberava um e abria outro. E eu fui perceber depois, quem conversar com ele vai entender, ele é muito liso, ele tem uma lábia muito boa. Conversei com um cliente hoje que foi lá resolver um negócio com ele e ele conseguiu contornar a situação, dar cheques para esse cliente e dizer que eu sou errado e o cliente ainda vai comprar com ele. Eu me preocupo com essas pessoas que vão voltar a comprar com ele. Porque, cara, ele vai precisar dessas pessoas, porque ele precisa repor o valor e vai sair do bolso de alguém vai ficar na pendência, né, com ele, porque ele vai precisar judicialmente pagar a gente e pagar outras pessoas que ele também já devia. Eu tenho aqui, a gente tem várias testemunhas, vídeo, conversa de pessoas que ele ainda deve. E, mas que não prende esse cara, porque prender não vai pagar conta, não adianta. Então a gente tem que fazer da forma judicial e ver como isso vai ficar. E como eu falei, todas as pessoas, todos os carros, todo mundo está amparado judicialmente, a empresa não está cobrando nada, não está tendo custo nenhum. Só que nós sofremos um golpe, né? Por um golpista já profissional, porque ele é profissional. Eu nunca vi em 10 anos uma pessoa ser tão profissional no que faz. E ele fica de loja aberta, de porta aberta, atendendo as pessoas. E assim, ele tem um comprovante do pagamento de um carro que ele atrasou. E a gente tem um comprovante do pagamento de um mês depois e ele disse que não recebeu. Então assim, cara, tem que ter o comprovante, né? Que devolveu o dinheiro, mínimo. Não tem também. Aí ele diz que a gente é o culpado, que a gente tinha o controle total das coisas dele. Nunca tivemos controle total das coisas dele. A gente recebe do nosso cliente e paga para a empresa dele ou para ele, né? Como ele era responsável da empresa de captação da região, ele finalizava isso. E a gente foi descobrir que ele não estava pagando nada. Ele estava usando o dinheiro para se manter na pandemia e usando a desculpa, né? Assim, no início da pandemia, ele deixou os carros pagos, realmente trancou. Aí aqueles carros, perto do final da pandemia, ele foi, do meio para frente, ele foi liberando e a gente continuou vendendo, porque viu que ele estava liberando. Só que os outros que estavam entrando, ele começou a usar o dinheiro. Aí no meio desse caminho, a metade que ele estava liberando eu não conseguiu liberar mais, o que a gente vendeu eu já não conseguiu liberar mais. Aí eu fui descobrir ele estava usando o dinheiro desses carros e a gente vendia mais porque a gente também não podia parar de vender, porque assim, na minha cabeça não adianta parar uma coisa e botar para fuder, porque todo mundo vai se fuder, tanto a gente como a pessoa. Só que, Nelson, por que tu fez isso agora e não fez isso antes? Por quê? Eu não via maldade. Eu achei que era só uma falta de controle financeiro mesmo, a falta de gestão, de informação, de experiência. Eu tentei ajudar. Só que quando eu vi, era por maldade. Porque eu vi que estava usando aquele dinheiro para outras coisas. Aí eu comecei a ver que começou a usar a segurança armada lá onde ele estava. Eu falei, não, cara. Aí comecei a conversar com outras pessoas por fora, da mesma cidade, as pessoas começaram a falar, cara, não, vai mais a fundo pra você ver, o cara é golpista, é enrolado. Só que ele é muito profissional, ele consegue dar a volta em todo mundo. E hoje eu tô vendo isso. Eu fui enganado, e automaticamente quem compra com a gente, através da gente, também tá esperando, né, pra resolver, e a gente vai resolver. Com certeza vai resolver. Eu vou dedicar minha vida até o último centavo. Isso eu sempre falo, porque às vezes alguém fala assim, Nelson, por que tu fala na rede social não é verdade? Tudo que eu falo na rede social é verdade. Tudo. Uma coisa que a gente não consegue fazer hoje é pegar 100 carros e devolver do nosso bolso. Não tem como, depois de uma pandemia que teve. Não existe, nenhuma empresa faz isso. E a gente não quebrou, a gente está aí tentando resolver. E a maioria das empresas que eu conheço quebrou. Tá? Porque não teve venda, se queimaram no mercado com esse tipo de gente que dá golpe e usa o dinheiro. Porque o cara que está aqui intermediando é o cara idôneo, que busca oportunidade, que busca fazer um bom trabalho, só que aquele parceiro que já era bom, da noite pro dia se transformou em um parceiro ruim. E eu conheço vários
assim. Só que nenhum deles nunca foi tão, assim, cara, tão profissional. E quando a gente acha que não viu tudo, você é surpreendido. Porque eu até agora ainda tô, sabe? Ó, antes do processo, a gente colocou, o jurídico colocou para ele 3 opções, que era ou pagar tudo de uma vez, ou negociar algum valor X por semana, que era para 50 mil, ou a gente ia tocar o terror, ia processar ele e foda-se. Ele falou que não podia pagar tudo de uma vez e nem podia pagar o valor que a gente exigiu pagar. Então a gente processou ele, tocou o horror, foda-se. Então ele é ciente disso. Ele é ciente que isso ia acontecer. E no começo, ele começou a falar, não, vou pagar. E depois, quando ele viu que o troço enfiou pro lado dele, ele começou a dizer assim, eu quero comprovante. Só que o mais interessante é, a gente teve um problema de conta encerrada do Itaú e teve um problema com o sistema do financeiro e ele da noite pro dia começou a pedir comprovante. Essa é a parte mais interessante que a gente está investigando. Como ele teve acesso a isso? Como ele soube que a gente teve esse problema para começar a pedir comprovante? Porque agora a gente vai demorar mais uns 10, 15 dias para ter todos esses comprovantes certinho, bonitinho, porque a gente tem. A gente tem tudo. E agora ele começou a falar assim, ó, não me pagaram carro nenhum. Se tiver o comprovante, eu pago. Mentira, não paga. Por quê? Porque alguns comprovantes que a gente já tinha, a gente deu para o cliente para mostrar, ó, tem o comprovante. O cliente foi lá com o comprovante e falou, ó, a Placel te pagou, cadê meu dinheiro? Ah, vou começar a te pagar, mas tu não falou que a hora que tivesse comprovante ia pagar tudo? Não, vou te dar 10 mil hoje, 5 mil semana que vem. Foi o que ele está fazendo. Tipo, a data desse vídeo que eu estou gravando, ó, é dia 10 de setembro. Ontem, dia 9 de setembro, ele pagou 10 mil de 8 carros. Tipo, cada um carro deu 10 mil reais. Se ele não deve, por que ele está fazendo o estorno? Tá entendendo? Então, assim, ele está usando de tudo quanto é tipo de desculpa, que eu já conheço, eu tive lá, eu fiquei 60 dias do lado dele, eu sei como ele conversa com as pessoas, e eu fiquei só observando, eu não fui lá como um amigo. Ele me convidou para padrinho de casamento dele. Quando ele me convidou para padrinho, eu falei, cara, você está viajando? Não, mas eu entendi que era só mais uma jogada dele para me aproximar dele. Para as pessoas verem que o problema não era só ele, o problema era eu também. Então ele quis, assim, ele usou a gente por um bom tempo de escudo para vender carro, porque ele já tinha um problema anterior e ele precisava de dinheiro. Depois que eu fiquei sabendo. E a gente ficou como escudo, a gente perdeu muito cliente, a gente perdeu muita credibilidade, mas nunca deixou de ser a empresa que é e nunca mudou a forma de trabalhar. Nosso único problema pontual foi esse fornecedor. Nelson, o que você está fazendo para mudar isso? O Nelson cancelou o fornecedor, processou o fornecedor, estamos juntando tudo que a gente tem tudo. Então não tem para onde correr. Ah, eu não recebi. A gente vai ter que abrir sigilo de conta, vai mostrar lá que recebeu e a gente tem complemento de pagamento. Então não adianta falar agora que não fez, porque lá na frente vai ser pior. Vai se fuder mais ainda. Eu falo rasgar mesmo. Então assim, agora muita gente vai achar que você não tem comprovante imediato, isso é impossível. Não, gente. A gente vendia muito carro, tá vendendo bem menos, porque a gente perdeu muito cliente, perdeu muito mercado. Não tenho vergonha de falar. E a gente tenta agir da forma mais judicial possível, porque tem muita gente que é arrogante. Todo mundo sabe como é que é comprador de carro, né? A maioria quer resolver na bala, no soco, e eu não resolvo as coisas desse jeito. Eu gosto de resolver da forma legal. E da forma legal, eu tenho todos os comprovantes. E eu quero ver se, onde foi pago os carros, também tem todos os comprovantes. Não vai ter. Não vai ter que recebeu, né? Então não vai ter que devolveu. Isso eu estou super tranquilo. Só que isso não é da noite pro dia, leva algum tempo. E esse vídeo é para que as pessoas entendam isso. Então, em qualquer lugar que esse vídeo for postado, e se você tiver dúvida, pode comentar. Ou se você tiver dúvidas sobre essa história, manda no meu WhatsApp, 21 99570 2323. Eu vou fazer questão de explicar ponto por ponto. Porque isso nunca aconteceu comigo. Eu já morei no Brasil, já morei no México, já morei nos Estados Unidos, já morei no Brasil de novo, já viajei muito a minha vida toda, já trabalhei com vários tipos de pessoas e eu nunca vi uma pessoa desse jeito. E eu sempre vi golpes milionários, né? Eu nunca imaginei que fosse estar participando de um. Porque esse é um golpe milionário, né? O cara usou dinheiro de quase 100 carros. Se não foi de 100 carros, 100 carros. E é muito dinheiro. E
ele vai pagar. Na verdade, ele já está pagando, porque ele não é burro. Ele está pagando alguns carros, porque ele quer, na hora que o processo cair na cabeça dele, ele quer ter o menor de problema possível. Entendeu? Para que lá naquele restante, ele já pedalar e poder quitar tudo. Então ele não é burro. Ele usou o dinheiro sem juros na cabeça dele, né? Porque é melhor que banco fazer desse jeito, pegar dinheiro dos outros e usar. Que a gente chama isso de golpe, é estelionato. E a gente vai provar isso na justiça, carro por carro, tudo bonitinho, tudo certinho. E assim, a gente diminuiu muito o nosso trabalho para dar atenção a isso. Cortou o fornecedor ruim, mas continua trabalhando da mesma forma. Fornecedor bom. A gente está pesquisando e avaliando o melhor de fornecedor. A gente tem preço. A gente tem carros. Não vai mudar a forma de trabalhar. Não tem vergonha de falar o que aconteceu. Até porque a gente vai resolver. A gente não é uma empresa que tem um problema e some. A gente está aqui, tem endereço físico, tem escritório jurídico, conversa com todo mundo. Às vezes eu não vou poder conversar com todo mundo, por quê? Porque algumas pessoas não vêm conversar comigo para conversar, vêm para me ofender. Então isso não vai resolver. Tentar me ofender para criar uma pessoa que eu não sou não vai funcionar. Então eu tenho representante legal, eu tenho jurídico, e tudo vai ser falado da forma, né, correta, legal, que tem que ser. Ah, Nelson, porque a empresa é muito grande, não paga do teu bolso. Se a gente não tivesse passado a pandemia que passou, se a gente não tivesse deixado a quantidade de carro em atraso que deixou e o prejuízo que a gente teve, a gente com certeza conseguiria quitar todo esse valor e esperar. Só que são muitos carros e a gente não vai conseguir. E eu já vi cliente falar, faz só o meu. Não, eu não vou dar prioridade para uma pessoa só. A gente está todo mundo junto no mesmo processo, vamos todo mundo junto caminhar no mesmo processo para cobrar a pessoa que é responsável por isso, que prejudicou a gente dessa forma. Tá? Eu não ia fazer esse vídeo, cara, eu sou uma pessoa que não... Vocês podem acompanhar aí, durante quase 10 anos de rede social, vocês podem ver, eu nunca falei mal de ninguém na rede social. Nunca falei mal de ninguém. Nunca. E fui escorraçado por muita gente na rede social. E rede social é uma coisa que, se você não souber lidar, eu já vi gente se suicidar. Né? De vai lá e fala e se suicida. Porque as pessoas vão lá e falam uma coisa que elas acham que é, e para você sabe que não é verdade. E eu gosto de falar porque eu coloco isso para fora. Eu estou contando a verdade. E se alguém quiser, vamos supor, sei lá, Polícia Federal vai pegar todos os documentos nossos e vai ver se é verdade. Vai ver se é verdade. Eu estou super tranquilo em questão a isso. Nosso único problema agora são algumas pessoas que estão insatisfeitas pela demora de resolução, de solução, na verdade. Essa é a única insatisfação nesse momento, que elas pagaram pelo carro, o carro não foi entregue e nem o dinheiro foi estornado. Essa é a única insatisfação delas no momento. Que a gente sempre prometeu as coisas 100%, né, garantiu 100% a entrega do carro, o estorno do valor, e caímos num golpe, num tremendo golpe, e a gente acaba ficando na posição da pessoa que comprou. Só é o que eu falei, a gente não pode ser julgado e condenado por isso, porque a gente não tem culpa 100% disso. Nós também tomamos um golpe, nós somos seres humanos e o ser humano também erra. A gente também errou num certo ponto e achou que podia ajudar a pessoa, fomos humanos, né? Tratamos uma pessoa como pessoa, acreditamos nas pessoas da forma que a gente sempre acredita e confia e está tentando a oportunidade para as pessoas crescerem, como a gente sempre trabalhou e trabalha com representante, trabalha com fornecedor, como eu sempre trabalhei lá no início, pegava os fornecedores e falava, ó, cara, você é sozinho aí, vamos trabalhar junto, né? Abre sua empresa, você me manda carro, eu vou vender, eu vou trabalhar vendendo, você trabalha captando, vamos crescer. E foi isso que eu sempre quis tentar fazer. E acabamos aí pegando uma pessoa pela frente. Já tivemos esse problema, mas foram muito pequenos. Já perdemos muito dinheiro com isso, já caímos em golpes de locadora, mas foram coisas pequenas, pontuais. Desse tamanho, dessa proporção, a gente nunca teve. E graças a Deus a gente está sabendo lidar passo a passo com isso. Só que o único problema é o tempo. A gente não consegue resolver no tempo que as pessoas precisam. Então a história foi mais ou menos essa. Lá no começo, começou a trabalhar com a gente, entregar tudo bonitinho, pedir exclusividade, a gente deu. E um pouco antes da pandemia começou a atrasar, só que veio a pandemia, caiu tudo dentro, lascou tudo, a gente entendeu. Depois da pandemia, a gente viu que não era a pandemia. Estavam usando o dinheiro mesmo. E não conseguiu repor esse dinheiro. Aí começou
coloca um carro no lugar do outro. Só que esse carro que ele colocava no lugar, ele já ficava devendo pra pessoa que ele pegou o carro. Então ele fazia uma bola de neve. Não era a gente que fazia bola de neve. Ele fazia a própria bola de neve. E agora, na altura do campeonato que a gente resolveu, né, tipo, a gente tem que mostrar para todo mundo que é o culpado. A gente não pode tentar ficar ajudando uma pessoa que não é culpa da gente. A gente também não quer que a pessoa se foda, mas a gente quer que, pô, já que no dia amigavelmente não dá certo, então vamos entrar com um jurídico, que pelo menos a gente pode olhar para quem comprou com a gente e falar, ó, tá aqui, ó, a gente fez, o jurídico vai te mostrar, o jurídico vai botar em papelzinho, pastinha, tudo bem bonitinho, porque de boca, às vezes, a pessoa não confia. Então você tem que ter um profissional qualificado com aquilo, registrado por OAB, tudo para explicar, ó. Não é um profissional que vai mentir, porque ele não quer perder também o direito dele de advogar. Então, ele não vai mentir, ele vai provar para a pessoa que está ali aquilo que foi feito, e lá na frente do juiz vai ser mais comprovado ainda. Então a gente resolveu dessa forma, juntar o jurídico. Então, às vezes, quando a gente fala assim, ó, o jurídico vai falar direto com você, não é porque a gente está passando a responsabilidade, é porque a gente prefere que converse com o jurídico. O jurídico é a pessoa mais qualificada nesse momento para explicar para a pessoa o andamento. Entendeu? Porque às vezes um cliente chama o financeiro, chama o da logística, chama o do documento, e alguém fala alguma coisinha diferente, ele já fica, vocês estão mentindo, e não sei o que lá. E eu não gosto disso. Né? Eu não gosto disso, porque a gente não está mentindo. A gente está falando a verdade. Né? E para uma pessoa lá que mentiu, está usando a mentira para se defender, por algum momento a gente passa por mentiroso. E lá no final a gente vai passar por verdadeiro. Então eu estou fazendo isso agora, gravando esse vídeo, para que vocês entendam que em momento algum a gente está mentindo. Em momento algum a gente está faltando a verdade. Por o atraso de alguns documentos que a gente tem que entregar, que depende do banco, depende do problema que teve no celular e que o financeiro tem, não quer dizer que a gente esteja mentindo. Quer dizer que a gente não pode naquele momento resolver isso. Aí as pessoas são agressivas, machucam, tentam te psicologicamente de alguma forma mexer com você para que você resolva, mas não tem como, não tem para onde correr. A pessoa que é o golpista não vai pagar de imediato, a gente não vai conseguir pagar de imediato porque a gente caiu no golpe, só que a gente tem um jurídico para cuidar disso. E lá na frente do juiz a gente vai responder por isso e vai provar que a gente não está mentindo. Tá? Então a gente continua trabalhando, continua vendendo, da forma que a gente sempre trabalhou, pagou, a gente já repassa o valor para o fornecedor, que são fornecedores mais antigos, que tem um pouco menos de carro, um valor não tão bom, mas são pessoas tranquilas, lojas tranquilas de trabalhar. A gente diminuiu bastante as vendas por causa disso. A gente diminuiu bastante as vendas, porque pessoas falaram da gente, pessoas fizeram grupos de WhatsApp para falar mal da gente, pessoas... nesse momento só tem pessoas que falam mal, né? E a gente tenta se defender do jeito que pode. E também não tenta acusar ninguém de nada, tenta só se defender e mostrar a verdade. Então, assim, não, se você não se preocupa, me preocupa. Esses dias até fiz um comentário no Stories rindo, né? Oh, gente, tudo bem e tal, com um negocinho de um caipira lá, o cara falou ainda, não sei como é que você consegue rir com todo esse problema. Mas a pessoa quer que eu faça o quê? Que eu se vire depressivo? Que eu me interne doente? Que eu fique chorando pela casa? Porque as pessoas primeiro pensam nisso. Vamos machucar ele, vamos ferrar ele, papapá. Não vai levar a lugar nenhum isso. Né? Me machucar, me fuder, não vai levar a lugar nenhum. Eu vou virar uma pessoa doente, depressiva, e nunca vou conseguir resolver nada. O que é preciso resolver. E eu sempre levei aquela frase de continuar é o melhor caminho. Então, assim, continuar para mim é o melhor caminho. Não vou adoecer, não vou me prejudicar psicologicamente, nem vou sumir. Não, jamais. Teve pessoas falando que eu estava preparando tudo para ir embora para os Estados Unidos, que eu era cidadão americano. Não vou. Eu posso ir em qualquer lugar do país, eu vou responder pelas minhas responsabilidades em qualquer lugar que eu esteja. Mas eu não vou a lugar nenhum antes de resolver isso. Mas eu também tenho vida, tenho família, tenho que viver, tenho que descansar às vezes. A pessoa me liga meia-noite, eu quero saber do meu carro. Não vou poder falar com você agora. Mas você tem que falar comigo agora, porque eu não consigo nem ter acesso ao que você precisa saber agora. Né? Durante o dia, na hora comercial, a gente consegue responder o que está possível ali de imediato. Mas, às vezes, não consegue. Às vezes tem que dar uma segurada, porque a gente precisa também daquele tempo para pensar, analisar, ver o que está acontecendo. Né? E ter uma... Só um pouquinho, só um negócio aqui.
ter um descanso para a cabeça, né? Porque... Ai, caramba, um descanso para a cabeça, para também no outro dia poder colocar as coisas em prática novamente, conversar com as pessoas. Ó, esse dia eu tava falando assim pro nosso jurídico, fala com a pessoa aqui, porque, cara, toda pessoa, eu tô tão irritado que toda pessoa que conversa eu já tô discutindo. Eu não quero discutir com ninguém, porque eu não sou o culpado, não sou o golpista dessa história, eu não tenho que ficar discutindo. As pessoas te ofendem tanto que você é tão verdadeiro com as coisas que você é tão idôneo com o que você faz, que isso se irrita psicologicamente. E às vezes é o que a pessoa quer e isso não vai levar a nada. Por mais que ela ache que vai resolver alguma coisa, não vai resolver, né? Ah, Nelson, você nunca errou. Não, já errei, eu não sou perfeito. Já errei, eu sou ser humano. Mas eu nunca iria errar dessa forma, dar um golpe nas pessoas dessa forma. Pegar esse valor todo de carro e dinheiro e ficar respondendo por isso e me dizendo, né? Cara, isso é um absurdo, não tem explicação. Então, assim, tudo está sendo acompanhado judicialmente, bonitinho, certinho, todos os comprovantes. Algumas pessoas vão pedir comprovante agora, a gente não vai ter porque está sendo reunido de forma organizada, porque aqui não é boteco de esquina. Algumas pessoas me ligam e falam, eu quero agora, custa pegar no celular aí, me mandar agora. Não me custa, mas não vai ser da forma que o jurídico me pediu para fazer. Porque esse mandar agora pode me prejudicar lá na frente. Me mandou aquele dia aqui, ó, tal. Não. Vai ser mandado em pasta, comprovante, conversas, tudo direitinho, da forma que vai ser apresentado em juízo. Mas era isso que eu queria conversar com vocês. Não tem por que alongar muito. A história é essa. Todos aqui foram vítimas de um golpista que usou da nossa credibilidade, usou da quantidade de clientes que a gente tinha, do alcance que a gente tinha, para praticar esse golpe. E a gente não vai abandonar ninguém em momento nenhum. Às vezes eu não consigo atender as pessoas porque eu não posso atender, eu estou conversando com outra pessoa. Não é porque a gente está no WhatsApp que a gente está ali sem fazer nada. E a gente está fazendo de hora em hora alguma coisa para que isso se resolva o mais rápido possível. Se eu pudesse, eu fazia assim, ó, resolvi agora. Estalava o dedo, igual o Thanos lá. Pum, tudo resolvido. Se eu pudesse, eu fazia isso agora. Porque eu quero resolver isso o mais rápido. Eu não quero ninguém me ligar perguntando meu dinheiro. Eu quero que a pessoa me ligue, Nelson, muito obrigado pelo carro que foi entregue. Foi isso que a gente sempre fez. E é isso que a gente sempre vai fazer. Tá bom, gente? E eu tenho certeza que isso não vai acontecer de novo. Porque, infelizmente, a gente só aprende errando. Foi um erro nosso também. Né? Como eu falei, não vou fugir da responsabilidade. E tanto que a gente está correndo para cobrar judicialmente. E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que eu dei lá no início. Eu tenho o prazer de explicar para qualquer uma pessoa que queira ouvir como foi que esse golpista conseguiu queimar a nossa imagem de certa forma no mercado automotivo. Nós, se não éramos, não é que a gente não era, a gente era a maior empresa de repasse de veículos no Brasil todo e teve esse problema aí com esse golpista. Eu tenho prazer de chamar de golpista porque é golpista e vai ser provado que é golpista, tá? Essa foi a história. Se tiver alguma dúvida, existem alguns detalhes no meio do caminho, não acho necessário colocar aqui, mas se me chamarem eu vou explicar, que a gente levou na boa fé e acabaram se aproveitando dessa questão. Eu acho que o mal da gente é acreditar nas pessoas, né? Quanto mais você acredita nas pessoas, algumas pessoas levam isso para o bom lado, mas a maioria vê que tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro nas suas custas ali, tirar um proveito daquilo. Tipo, teve carros que a gente vendeu que estava tudo ok. E a documentação vinha meses depois, ou dias depois. Ele financiou o carro para usar o dinheiro do financiamento com outra dívida que ele tinha para ganhar tempo para quitar aquele carro de novo. Cara, isso é... E eu só fiquei conhecendo isso depois que eu soube por ele que outras lojas também fazem isso. Tipo, uma loja, não estou falando qual loja que é, mas eu já vi loja vender o carro para o cliente final, ela financiar o carro sem o cliente saber, ela ficar pagando parcela usando aquele dinheiro. O cliente, como é um cliente final, não vai vender o carro tão cedo, nunca vai saber que o carro está financiado. Porque nunca vai pesquisar, vai só usar. E ele fez isso com carros de repasse. E assim, ele não conseguiu quitar isso rápido, né? Ele tinha uma coisa que ele tinha que pagar lá que a gente não soube. Tipo, tinha uma pessoa pressionando ele para ele pagar um dinheiro. Ele não tinha o que fazer, ele tem um laranja dele lá, ele foi lá,
Financiou o carro, usou o dinheiro, pagou para a pessoa ali, viu ao lado dele, pessoal, tenho mais X dias até a Pracial entregar o carro e a pessoa vê que o carro está no financiamento. Aí eu vou lá e faço a quitação. Ele fez isso em muitos carros. E isso é golpe. Uma falta de respeito com quem estava tava acreditando no trabalho dele. Tava acreditando no trabalho dele. Então, assim, ele podia ter ganhado muito com a gente, podia ter ido muito longe, mas ele decidiu se prejudicar e prejudicar uma empresa que tinha muito crédito no mercado e que vai ter crédito de novo. Porque a gente mudou os fornecedores, mudou a forma de trabalhar com o fornecedor, e isso não vai voltar a acontecer. E o que já aconteceu a gente vai resolver, e a gente vai até o final, até o último centavo. Vai ser pago valor de carro, juros, multas, ação criminal, se não for preso depois de tudo isso. Mas a gente primeiro quer resolver os valores que tem que ser devolvidos. E com certeza alguém vai pegar esse vídeo e mandar para ele também, porque esse vídeo vai ser publicado nas redes sociais, no YouTube, lá no site. Que eu quero fazer questão de que todos saibam da real história, de que muita gente está falando e a gente não tem a oportunidade de chegar até as pessoas para se defender. Então essa foi a história. Quem for empresário e estiver no meu lugar vai entender. Às vezes quem não é empresário vai ficar, não entendi direito, acho que a Pracial tinha que resolver isso, a Pracial vai resolver isso. Só que a Pracial não pode, nesse momento, pegar todo esse dinheiro e devolver para a pessoa. Isso a gente não consegue fazer, porque a gente também sofreu um golpe por esse golpista. Tá bom, gente? Então, eu acho que era só isso. Eu vou começar a falar aqui, eu vou falar de detalhes que eu vi dessa pessoa praticar e foi o que me levou a processar ela, chutar o balde e mostrar para todo mundo quem está errado na história e vamos ao juiz, vamos ao jurídico para provar isso e mostrar para todo mundo, tá aqui quem é o errado, tá aqui isso, mas eu gosto de falar a verdade antes e levando isso porque eu não estou tranquilo, porque eu sei que as pessoas precisam do dinheiro de volta, mas eu estou tranquilo porque eu não fiz isso. Não foi culpa minha, não foi eu que dei o golpe nas pessoas. Tá? Eu fui só uma vítima também. Mas eu tenho responsabilidade de correr atrás para resolver. E eu vou fazer isso. Nós aqui vamos fazer isso. Tá bom? Nem que doa quem doer, tem que processar quem tem que processar, a gente vai fazer isso. E graças a Deus a gente tem um jurídico muito agressivo, bom, e isso não vai levar muito tempo a ser resolvido. Tá bom? Por mais que a pessoa do outro lado lá, que é o golpista, minta, fala que não fez, papapá, vai ter quebra de sigilo de conta, quebra de sigilo de telefone, e acontecendo isso tudo, eu tô super tranquilo, que vai ter tudo lá bem explicadinho, quem é o golpista, quem causou isso tudo. E a gente aqui vai continuar trabalhando para resolver isso e entregar da forma que a gente sempre entregou os carros em quase 10 anos de trabalho, né? E tirando esse problema de lado aí, buscando resolver o mais rápido possível. Tá bom, gente? Então, Pracial é isso aí. É o meu sobrenome, é o meu nome, ganhei do meu pai e vou levar ele pro resto da vida. Ninguém vai me fazer pensar de outra forma que não seja ser uma pessoa idônea e levar as coisas da forma com a verdade na frente. E sempre falei isso, doa quem doer. Pode estar pegando fogo, eu vou falar a verdade. Eu não quero nem saber. Eu prefiro trabalhar com a verdade. Tá? Então beleza. Valeu, gente, obrigado. Tem dúvida? Me chama no WhatsApp que eu faço questão de explicar. Valeu, abraço.